tarde a todos e a todas. Esse grupo vai se debruçar sobre a síndrome do X frágil. Ele é composto por Beatriz, Catarina, Júlia, Letícia, Maria Clara, Sofia, Thaís e por mim, Tamires. A síndrome do X frágil se trata de uma desordem genética e hereditária de caráter dominante ligada ao cromossomo X, sendo somente identificada microscopicamente, por uma constrição denominada sítio frágil no braço longo do cromossomo X, como nós podemos ver na imagem, relacionando um cromossomo normal e um cromossomo com um X frágil. Essa síndrome é a segunda forma hereditária mais comum de deficiência intelectual de grau moderado, ficando atrás somente da síndrome de Down, como foi exposto pelo grupo anterior, sendo uma das várias condições atualmente consideradas nos transtornos de espectro autista. A descrição das características mais marcantes da síndrome do X frágil foi realizada apenas em 1943 a partir de um estudo de dois britânicos, Julia Bell e James Martin. No início desse estudo, eles estudaram 11 pessoas de uma mesma família, todas do sexo masculino, em que notava-se que possuíam características e sintomas muito parecidos, como a deficiência intelectual, características físicas específicas, além de alterações de comportamento. Nesse período, se considerava que se tratava de uma linhagem de deficiência mental. No entanto, foi possível, a partir desse estudo, identificar que se tratava de uma mutação ou alteração no único gene. Essa descoberta se deu apenas 30 anos depois. Atualmente, desde 1991, os estudos têm se debruçado em investigar novas possibilidades de tratamento e ensaios clínicos, além de identificar novas compreensões das implicações de quem possui a síndrome e novas alternativas para a detecção e identificações precoces da síndrome. Achamos importante mencionar que as mutações do gene FMR1 não causam só a síndrome do X frágil. Porém, quando há a pré-mutação, ocorre a síndrome de tremor-ataxia associada ao frágil, que pode ocasionar tremor de intenção, comprometimento cognitivo, distúrbios psiquiátricos, e também pode ocorrer a insuficiência ovariana primária associada ao X frágil, que causa insuficiência ou falência ovariana em mulheres antes dos 40 anos. Quando a mutação é completa, aí sim ocasiona a síndrome do X frágil, que é o foco do nosso trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre o mecanismo genético da síndrome do cromossomo X frágil, que é basicamente como ocorre a doença. A síndrome do cromossomo X frágil é uma doença hereditária com um padrão de herança dominante ligado ao X. Ela está relacionada a uma instabilidade na quantia de repetições de nucleotídeo CGG, citosina, guanina, guanina, presente em um dos genes do cromossomo X, que é denominado FMR1. Então, o que ocorre aqui? Os indivíduos com a doença vão ter um número maior de repetições dos nucleotídeos CGG. Essas repetições estão localizadas na região promotora do gene, que é uma região do gene que controla a transcrição, em um domínio 5' UTR, do primeiro exon, que é uma região não codificante de DNA relacionada à estabilidade e a processos de transcrição. A consequência dessas repetições é o silenciamento ou inativação do gene, o que ocorre por metilação. Isso significa que a proteína codificada por essa sequência de DNA, que é denominada FMRP, não vai ser produzida ou vai ser produzida em menor quantidade. A proteína FMRP é uma proteína importante para a regulação e a plasticidade das sinapses neuronais. Então, a ação dessa proteína está majoritariamente associada à regulação da tradução de outras proteínas envolvidas na manutenção do processo sináptico. Então, quando paramos de produzir essa proteína, a neurotransmissão mediada por glutamato vai ser prejudicada, podendo resultar em uma série de consequências para o organismo. Como a transmissão e a expressão da síndrome do cromossomo X frágil está muito associada à quantia de repetições CGG, eu vou falar um pouco dos tipos de alelos presentes na população para o gene e como isso influencia na hereditariedade. Alelos são as formas diferentes possíveis de um gene para uma população, e nesse caso existem 4 tipos de variações gerais possíveis. A primeira são os alelos normais, que são basicamente a variante dos indivíduos não afetados dentro da população. Nessa categoria, as repetições de CGG podem variar de 5 a 44 repetições. Geralmente, esse tipo de alelo não apresenta estabilidade, e por isso não vai expandir entre gerações, mas existem situações em que isso pode ocorrer, em função da presença de sequências de nucleotídeos AGG intercaladas no gene. O segundo tipo de alelos possíveis é o alelo intermediário,
Nesse caso, as repetições variam de 45 a 54. É importante lembrar que esse tipo de alelo não resulta na síndrome, mas como ele já possui certa instabilidade na transmissão para a próxima geração, a quantia de repetições pode aumentar e resultar em uma pré-mutação. O terceiro tipo de alelo é a pré-mutação, que vai ter uma quantia de repetições entre 55 e 200. Os indivíduos que tiverem esse alelo não vão desenvolver a síndrome do cromossomo X frágil, mas eles podem ter risco para a FXTAS e a FXPOI. A transmissão desse alelo é instável, então as mulheres com a pré-mutação têm risco de ter um filho com a síndrome do cromossomo X frágil, dependendo do número de repetições CGG que elas possuem e do número de repetições AGG intercaladas no gene. O fato de pessoas com a pré-mutação apresentarem sintomas clínicos está associado a um aumento da toxicidade dos níveis de RNA mensageiro produzido pelo gene FMR1, ou, se essa pessoa tiver um número um pouco mais alto de repetições CGG, os sintomas vão estar associados à diminuição da expressão do FMR1, que leva à menor produção da proteína FMRP. A última categoria é a mutação completa, que é o alelo dos indivíduos afetados pela síndrome. Nesse alelo, o número de repetições vai ser maior que 200, sendo que isso vai gerar a inativação por metilação do gene promotor FMR1, fazendo com que a expressão desse gene seja reduzida. Por último, eu queria dizer que é importante lembrar que essas categorias não são absolutas, podendo haver algumas variações. Por isso que vai ser sempre importante considerar a instabilidade das repetições e o histórico familiar, sendo que, para indivíduos com até 90 repetições de CGG, a quantia de repetições de nucleotídeos AGG intercalados no gene vai ser essencial para determinar o padrão de herança, podendo influenciar na estabilidade do gene. Sobre a transmissão, por ser uma doença de caráter dominante, basta que um dos pais seja portador da pré-mutação para que a criança receba uma cópia do gene defeituoso. Homens afetados podem transmitir a doença apenas para suas filhas, e não para os filhos. Já mulheres afetadas podem transmitir tanto para filhos quanto para filhas. Quando o pai é afetado, todas as suas filhas recebem o cromossomo X defeituoso, mas com o número de repetições inalterado. Já os filhos não são afetados pelo transtorno, porque recebem o cromossomo Y, que nunca é atingido pela mutação. Em cada gestação, o risco de a mulher transmitir a pré-mutação ou a mutação completa é de 50%. Quando a transmissão ocorre pelo lado materno, há evidências de que o número de repetições tende a aumentar a cada nova geração. Passando para o próximo slide, à medida que vai sendo transmitida, a pré-mutação tende a passar para a mutação completa. As mulheres portadoras da pré-mutação em um de seus cromossomos X podem transmitir o gene normal ou alterado, com igual probabilidade para seus filhos e filhas. Se transmitida de pai para filha, a pré-mutação não se transforma em mutação completa. Por isso que as filhas de homens portadores da pré-mutação não são afetadas pela síndrome. E o que chama atenção é que, de modo diferente do que se espera, o cromossomo X do pai afetado vai para as filhas apenas com a pré-mutação, e não com a mutação completa. E os espermatozoides dos indivíduos afetados têm apenas a pré-mutação. Bom, além disso, o desenvolvimento do fenótipo da síndrome do cromossomo X frágil pode ser também influenciado por mosaicismo, que é uma falha genética que ocorre quando a mutação se eleva precocemente no desenvolvimento, fazendo com que o indivíduo apresente dois materiais genéticos distintos. Ou seja, ele apresentará linhagem de células distintas geneticamente. Existem dois tipos de mosaicismo nesse caso, o de tamanho repetido e o de metilação. No mosaicismo de tamanho repetido, existem linhagens de células em que ocorrem a pré-mutação e linhagens de células com a mutação completa. Já no mosaicismo de metilação, o que ocorre é que a mutação completa acaba apresentando níveis diferentes de metilação do gene. A diferença de apresentação do fenótipo nesses dois casos ocorre em função de uma pequena produção da proteína FMRP, decorrente da transcrição de alelos não metilados. A existência desses indivíduos é rara, mas sugere que a expansão repetida e a metilação do gene não são totalmente acoplados. Por ser uma doença ligada ao X dominante, a síndrome será mais comum em meninos, sendo que o fenótipo costuma ser mais leve em meninas heterozigotos, que ainda possuem cromossomo X normal, do que em meninos homozigóticos. Em relação à frequência do síndrome do X frágil na população, apesar dos poucos estudos, conseguimos chegar a uma média de 8% dos homens e 4% das mulheres com deficiência mental são portadoras da síndrome do X frágil. Isso nos leva que mulheres têm a prevalência no valor da metade da prevalência masculina, por conta da sua penetrância reduzida. Eu vou falar um pouco sobre as características clínicas dos portadores da síndrome do X frágil. Para muitos portadores da mutação, a síndrome é assintomática.
Já quando os seus sinais aparecem, podem variar de intensidade de acordo com o número maior ou menor de repetições das bases CGG e a faixa de idade dos indivíduos. Nos homens com síndrome do X frágil, as características fenotípicas variam em relação à puberdade. Entre as características pré-púberes estão os problemas médicos na infância, que incluem hipotonia, que é enfraquecimento muscular, ou seja, a criança portadora apresenta atraso motor, que são dificuldades para engatinhar, levantar ou sentar. Também pode apresentar convulsões, otite média recorrente, que é a infecção no ouvido, entre outros problemas. O crescimento do indivíduo afetado ocorre normalmente, mas muitas vezes apresenta maior circunferência da cabeça octofrontal, que é na linha das sobrancelhas. O atraso da fala também é aparente nos primeiros anos de vida, sendo que a maioria dos portadores da síndrome não consegue elaborar frases curtas antes dos 2 anos e meio de idade. Problemas de comportamento e deficiência intelectual podem apresentar-se em graus variados em todas as idades, podendo incluir sintomas de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, problemas com controle de impulsos, estereotipias de expressão, como agitar as mãos e também batê-las, ansiedade, timidez, contato visual ruim, dificuldade de aprendizagem, alterações de fala e de linguagem, como a ecolalia, que é a repetição e eco da fala do outro, acessos de raiva e comportamento autolesivo, como o hábito de morder as mãos. O transtorno do espectro do autismo está presente em 50% a 70% dos indivíduos com FXS e, quando presente, tende a estar associado a problemas comportamentais mais graves e a um aumento da taxa de convulsões. Características físicas não são reconhecíveis tão facilmente na idade pré-escolar, mas tornam-se mais óbvias com a idade, sendo as mais comuns as craniofaciais, como face alongada, testa proeminente, orelhas grandes e mandíbula proeminente. Além disso, também pode apresentar pé plano e articulações soltas ou flexíveis. Já após a puberdade, as características mais comuns são a apresentação de outros problemas médicos, como o prolapso da válvula mitral, pode haver também o aumento da ansiedade, do comportamento agressivo, com o desenvolvimento de fobias, como fobia social. Além disso, o macroorquidismo, que é o aumento dos testículos, é identificado em homens afetados após conclusão da puberdade. Essas características físicas e comportamentais observadas em homens com FXS foram relatadas em mulheres heterozigotas para mutação completa, mas com menor frequência e envolvimento mais leve. Além disso, as mulheres afetadas estão mais sujeitas a desenvolver problemas de fertilidade, insuficiência ovariana e menopausa precoce, que são alguns dos sintomas da insuficiência ovariana primária associada ao X frágil, que é o outro distúrbio do FMR1 já citado no início do trabalho. Quanto às características bucais, nos portadores da síndrome do X frágil é comumente encontrado a presença de palato estreito e profundo, além de hipoplasia do esmalte, que é quando o corpo é incapaz de produzir a quantidade suficiente, causando formação incompleta ou defeituosa da matriz orgânica do esmalte, prognatismo mandibular, como exemplificado na segunda imagem, que é quando há excesso de crescimento mandibular, a arcada inferior em relação à maxila, a arcada superior, podendo causar uma mordida cruzada anterior, e o prognatismo também é o que causa esse perfil facial côncavo, como citado anteriormente. Além disso, os portadores também apresentam má oclusão. Por conta da dificuldade motora e do déficit intelectual, também é identificado na maioria dos portadores má condição bucal, com presença de biofilme, com ou sem manifestação de cárie, além de gengivite, decorrente da falta de cooperação desses pacientes para que seus responsáveis realizem sua higiene bucal. Vamos entender, então, como é feito o diagnóstico de um paciente com essa condição clínica. A variabilidade fenotípica dessa doença traz alguns obstáculos para identificar se uma pessoa é ou não portadora da síndrome. Um deles é que, por ter sintomas semelhantes aos de outros quadros clínicos, a avaliação baseada apenas nos sinais desse transtorno não é o suficiente para realizar um diagnóstico. Isso contribui também para que essa seja uma doença subdiagnosticada na população pediátrica, em torno de 65% dos casos. Por isso, são utilizados exames para confirmar que o indivíduo possui a síndrome do X frágil. Entretanto, há alguns critérios clínicos que devem ser analisados por um profissional da saúde para identificar a necessidade de um paciente realizar esses exames. Então, além da presença dos sintomas citados anteriormente, o histórico familiar de casos de deficiência mental e alterações físicas e comportamentais de etiologia desconhecida também são relevantes no processo do diagnóstico. Os testes que identificam se uma pessoa é portadora da pré-mutação ou da mutação completa são os exames moleculares.
Antigamente, era utilizado o exame citogenético para auxiliar no diagnóstico. Contudo, devido à sua baixa especificidade, resultando frequentemente em falsos negativos e falsos positivos, e também por não detectar os alelos da pré-mutação, esse tipo de teste não é mais utilizado. Então, hoje, nós utilizamos os exames PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, e o Southern Blot. Eles medem o tamanho da repetição de nucleotídeos no DNA, além de detectar as pré-mutações. A maioria desses exames é feita por meio da coleta de sangue. Sobre a prevenção, existem 3 ações possíveis a ser realizadas. Primeiro, a análise genômica, em que a partir desse exame é possível saber se a pessoa é portadora ou não da mutação. O aconselhamento genético, realizado após fazer a análise genômica ou para casais que possuem histórico familiar da síndrome do X frágil, para saber qual o risco de transmissão para as próximas gerações. E, por último, o diagnóstico pré-natal, para aqueles que quiserem tentar a gestação. No diagnóstico pré-natal, realiza-se o BGTM, que consiste em realizar a fertilização in vitro, depois a biópsia do blastocisto e, com o laudo da biópsia, seleciona-se o embrião sem a mutação para assim iniciar a gravidez. Na questão do tratamento, como é uma doença genética, não tem cura. Sendo assim, o melhor método a ser implantado é o tratamento dos sintomas, juntamente com a aplicação adequada de medicamentos. Vale ressaltar que as pessoas com a síndrome do X frágil possuem sensibilidade às medicações. Logo, é necessária a aplicação em baixas doses, aumentando gradualmente. Os tratamentos são focados em 3 áreas. Desenvolvimento, onde constrói um plano de educação individualizado, focado em trabalhar as dificuldades específicas do paciente. Tratamentos para atraso motor, que trabalha a disfunção motora, com fisioterapia para aumentar a mobilidade, além de considerar o uso de objetos que auxiliem o processo motor, como cadeira de rodas ou bengalas. Disfunção oral, com terapia alimentar e nutricionista, a fim de lidar com questões de alimentação própria e a seletividade alimentar, e problemas de comunicação, em que, caso a fala for atrasada, recomenda-se buscar meios alternativos de comunicação, como o CAA, que significa Comunicação Aumentativa Alternativa, trabalhado no fonoaudiólogo, em que se utiliza cartões como esse apresentados no slide, e outras estratégias. E, por último, tratamentos de problemas sociais e de comportamentos, em que ocorre a ação de psicólogos, psiquiatras, de terapia ocupacional e de analistas. Esses profissionais são capazes de fornecer tanto tratamento terapêutico quanto medicamentoso. Por isso, recomenda-se realizar uma avaliação funcional a fim de avaliar se a pessoa encontra-se no espectro autista. Assim, concluímos que a importância desse conhecimento, primeiramente, é para as famílias, por conta de saber como ter os cuidados necessários, né? Ou seja, saber os tratamentos certos para ter uma qualidade de vida melhor. E também, através do aconselhamento genético, é possível ter perspectivas futuras dentro dessas famílias. E também, que é o foco da nossa turma, os cirurgiões dentistas. Através desse conhecimento, conseguimos reconhecer os sintomas, identificar os sintomas que afetam a cavidade oral, planejar um tratamento eficiente para o nosso paciente e, assim, ter uma odontologia inclusiva. No próximo slide, colocamos as nossas referências bibliográficas que baseamos o nosso estudo e, enfim, agradecemos pela atenção.